Glória a Deus. E muitas das vezes nós não compreendemos. A irmã Elizabeth, a senhora está falando para mim? Não. Isso é um alerta para mim e a todos nós. Vivemos uma vida de santidade, porque no tempo e na hora certa, se viver alguém em pecado, Senhor, no tempo e na hora certa, o Senhor Jesus, Ele vai revelar os teus pecados ao mundo. Como? Está aqui o anjo da igreja, nosso pastor. Está aqui os profetas, aqui a irmã Eunice. Está aqui os homens de Deus, a missionária aqui em Conceição. São profetas de Deus, amada irmã. Está aqui a irmã Etiana, também uma profeta de Deus, porque ela é líder. Deus pode usar, usa quando Ele quer e como Ele quer, o dia que Ele quer, Ele usa. E ali diz a palavra do Senhor, ali o que aconteceu, essa palavra do Senhor, tragédia na vida de Davi. A espada realmente não se apartou da casa de Davi. Muito sofrimento Davi teve. Começando seu filho, que ele amava, Absalão. Essa palavra do Senhor, Absalão, ele era um jovem, lindo, bonito, tinha uns cabelos grandes, como diz a palavra do Senhor. Fez o quê? Tomou seu trono. Davi teve que se esconder. Por quê? Porque ele sabia do pecado que ele tinha cometido e era gravíssimo perante Deus. E quando muitas das vezes nós pecamos, quando muitas das vezes nós erramos, quando muitas das vezes nós queremos esconder aquilo que está oculto, Deus ele usa os seus profetas para revelar aquilo que está oculto. Ele revela. Ele já revelou a você, Elizabeth, já. Ele já me revelou. Aqui. Só Deus e a minha filha sabem. Mas no tempo e na hora certa, eu vou trazer aquilo que Deus me ordenou a fazer. Então diz a palavra do Senhor. Aí os seus filhos, diz a palavra do Senhor. Primeiro foi Absalão. Tomou o trono dele, diz a palavra do Senhor. Tomou, sentou no trono dele. Davi teve que fugir. Diz a palavra do Senhor. Abinom, seu filho mais velho, violentou a sua irmã, diz a palavra do Senhor, Tamar. Sua própria irmã, diz a palavra do Senhor, violentou. Também, diz a palavra do Senhor, Absalão ali pegou ali as concubinas de Davi, que era esposa, que Davi teve 8 mulheres e 10 concubinas. As 8 Davi levou quando ele fugiu, mas as 10 ficou e ali Absalão ali, diz a palavra do Senhor, a violentou. A espada desceu sobre a vida de Davi. E ele tinha de sofrer a Abinom calado. Já pensou? Abinom, seu filho mais velho, violentou sua própria irmã. Já pensou? Absalão tomou o trono do seu pai e ele teve que fugir. Mas triste foi o fim de palavra do Senhor de Absalão. Foi. Por quê? Porque ele morreu, diz a palavra do Senhor, pelo seu próprio, diz a palavra do Senhor, pelo seu próprio comandante ali de Davi. E diz a palavra do Senhor, Abinom era um jovem, desde pequeno, atribulado, diz a palavra do Senhor, desde pequeno sempre deu trabalho para seu pai. Abinom, ele era o filho mais velho de Davi. E diz a palavra do Senhor, logo após, Absalão tomou o trono. E logo após, diz a palavra do Senhor, Absalão também, ele teve um triste fim. Como ele era um jovem, ele tinha os seus cabelos grandes, vaidosos. Ali diz a palavra do Senhor, fugindo ali na sua jumenta, ali, no seu cavalo. Ele ficou engatado, diz a palavra do Senhor, com aqueles seus cabelos limpos, em galhos de árvores. E ali diz a palavra do Senhor, veio esse comandante, diz a palavra do Senhor, Joabe. 3 flechas foram enfiadas em Absalão e ali ele morreu, diz a palavra do Senhor. E aí a estratégia, diz a palavra do Senhor, de Absalão foi o quê? Por água abaixo. Acabou triste.